Sicredi é patrocinado pela Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Aponta seu celular pro QR Code que tá aparecendo aí na tela e joga com responsabilidade, hein? Felipe, agora vamos falar aqui de baldaço, porque vocês viram o que tá rolando aqui, uma suposta tentativa do Inter reaver o título de 2005, depois de uma fala de Edilson Pereira de Carvalho, que teria tido jogos que não deveriam ter sido anulados, um papo assim. E a gente sabe que 2005 foi um campeonato que, além de ter 11 jogos anulados por conta da arbitragem do Edilson Pereira de Carvalho, que foi pego na máfia do apito, né? Também foi um campeonato que tivemos um erro clamoroso do Márcio Rezende de Freitas, justamente num Corinthians e Inter, acho que há 3 rodadas de acabar o campeonato, 2 ou 3 rodadas, quando o Tinga sofre um pênalti escandaloso do Fábio Costa, e o Tinga acaba o juiz acaba não só marcando o pênalti, como expulsando o Tinga, o mesmo árbitro que em 95 operou o Santos na final contra o Botafogo, o mineiro Márcio Rezende de Freitas, que foi premiado depois pela Globo, trabalhando há muitos anos na Globo, né? É isso. E aí, assim, a gente precisa falar isso aqui. Mas agora tá rolando aí um movimento de que o Inter poderia entrar na justiça para reaver esse campeonato e ser nomeado, juntamente com o Corinthians, campeão brasileiro de 2005, que eu considero uma papagaiada também, né? Até porque, Felipe, eu acho que se não fosse 2005, não existiria 2006 para o Internacional, que foi o ano que o Internacional simplesmente ganhou uma final apoteótica do Barcelona, foi campeão do mundo depois de vencer aquela Libertadores, né? Acho que uma coisa no futebol, uma coisa leva a outra. E sofrer também com erros, principalmente quando era pré-VAR, porque com o VAR é revoltante, você vê o cara vendo o erro e não corrigindo ou não chamando. Agora, pré-VAR moldava caráter, por isso que eu sou contra o VAR e gostaria que voltasse essa época. Porque já fui roubado e sobrevivi. Faz parte do futebol, do amor que a gente sente pelo esporte. Pelo menos as coisas se resolviam dentro do campo. Só que agora parece que os caras estão querendo resolver fora. Dá um título aí pro Inter. E o Baldasso fez um vídeo respondendo ao Rica Perrone e ao Vessone, que viralizou aí na internet. Eu não tinha visto. E um amigo colorado me mandou hoje. Eu falei, vamos falar sobre isso que a gente não falou na live. Deixa eu colocar aqui. Vamos em frente. Olá, gurizada. A informação de que, por ação de conselheiros do Internacional, o Inter vai reivindicar via judicial o título brasileiro de 2005, ser também o campeão brasileiro de 2005. Eu vi uma postagem do meu amigo e ídolo, Rica Perrone, há pouco, em que ele tergiversava sobre a ideia de que de nada adiantaria e de que a gente não sabe se o Inter, a partir daquele lance do Tinga, em 2005, confirmaria o título brasileiro. E no primeiro comentário, o Vessone, que é corintiano, usando termos como vergonha alheia e outras coisas assim. Pois eu queria dizer uma coisa. Desculpem os amigos, mas para dizer o que adiantaria, de que serviria, imagino que eu tenha mais possibilidade de uma resposta assertiva do que os amigos, um São Paulino e um corintiano. Pois eu digo como colorado, adiantaria muito. Seria uma reparação histórica do maior roubo da história do futebol brasileiro. Eu, como colorado, ficaria muito feliz e seria tetracampeão brasileiro e sentiria toda essa questão finalmente colocada em justiça, que é o Internacional ser campeão brasileiro daquele ano. E digo mais, sobre não sabe se confirmaria. Não é só o pênalti do Tinga. Sem embasamento algum, houve anulação de jogos que, curiosamente, deram oportunidade do Corinthians recuperar pontos. Então, sim, o Inter seria campeão brasileiro. É uma questão matemática. Então, para mim, sim, adiantaria e vambora todo mundo junto. Vamos ser campeão brasileiro de 2005, porque, na verdade, moralmente, nós já somos. E eu, no final, deixo a frase do Dualib, presidente do Corinthians, que numa escuta telefônica para outras situações, revelou, né, quando vazada a escuta telefônica, um ano depois, de que ele mesmo disse isso, que o Corinthians só foi campeão naquele ano no roubo. Tô contigo, Dualib. E é isso aí. Vambora. O Inter é campeão brasileiro de 2005. Cara, que vergonha, né? Isso é um retrato, com todo respeito, do que o Inter tá se tornando. Não só o Inter, mas como o Grêmio, como o Santos, como o Vasco já se tornou há muito tempo.
times que eu acho que a única condição de brigar por alguma coisa nos tempos atuais de dominância, de principalmente 2 times que são Palmeiras e Flamengo, e outros 2 que poderiam estar brigando se não fosse tamanha desorganização desses clubes como Corinthians e São Paulo, porque tem receita para isso, né? Caso de Internacional, Grêmio, Santos, Vasco, entre outros. O Fluminense até conseguiu vencer uma Libertadores recentemente, foi o melhor brasileiro no Mundial, deu um rabo desgraçado, mas é também outro time que você coloca o Fluminense numa briga de campeonato brasileiro quando o campeonato brasileiro começa? Jamais. Então são times que estão ficando para trás nessa nova ordem do futebol brasileiro, capitaneada por pontos corridos e capitaneada por VAR. VARs que são bem duvidosos. Então assim, aí fica esse sentimento de vamos brigar por um campeonato de 20 anos atrás, porque é o que nos resta. A minha sensação de ver o Baldasso, embora eu reconheça que o que aconteceu em 2005 foi escandaloso, eu acho até que se não fosse interesses, né, para como diria o outro, de televisão e afins, aquele campeonato teria que ter sido dado como acabado no momento que foi descoberto aquilo, porque aquilo manchou o campeonato. É um título com asterisco sim do Corinthians. O que não significa que dar metade do título para o Internacional vai corrigir historicamente alguma coisa. A gente entrevistou recentemente aqui o diretor, o diretor do documentário sobre a máfia do apito e assim, os jogos anulados, eu como santista fiquei revoltado com aquele 4-2 que o Santos jogou muita bola, que o Giovani comeu a bola e ganhou na bola do Corinthians e o jogo foi anulado. E na volta o Corinthians venceu, já sem Robinho, com o time do Santos todo desfalcado no jogo que teve invasão na Vila Belmiro. Eu me revolto com esse episódio, mas a gente conversou e, cara, tinha que anular os 11 jogos, independentemente do que o juiz supostamente tentou fazer naquele dia. Não, eu compreendo a dor do Internacional, eu entendo que se não fossem os erros e a bandidagem do juiz vendido, além do erro clamoroso do Márcio Rezende no jogo contra o Corinthians, que o Inter sim seria campeão. Mas esse é pior acontece alguns erros de arbitragem mudam resultados de campeonatos. A Argentina foi campeã do mundo com gol de mão do Maradona, eliminou a Inglaterra. A Inglaterra em 66. A bola não entrou. Exatamente. Vamos pegar outros casos. Eu falei Santos e Botafogo aqui. Se tivesse VAR, a Argentina não seria campeã. Mas aí que tá, não tinha que ter VAR, porque futebol também tem que ser injusto de vez em quando. Cara, o Internacional o sabor da conquista da Libertadores de 2006 e do Mundial de 2006 do Inter não seria o mesmo se não tivesse o que acontecido em 2005. O torcedor do Internacional ali ganhou cancha, o torcedor internacional ali e simplesmente comemorou no ano seguinte, porque futebol é isso. Futebol não tem que ser uma terra ilibada, que não há erros, que é tudo correto, porque quanto mais correto for, mais vai beneficiar quem é melhor. E o futebol tem a graça que tem, porque o Davi pode ganhar de Golias. E, entendeu? Então, assim... Pode acontecer com o VAR também. Pode acontecer, mas aí a possibilidade é muito menor. Se tiver um errinho de arbitragem, a possibilidade aumenta. Erros de arbitragem são normais. Erros de arbitragem são normais. São normais. E a gente tem que aceitar. Márcio Rezende, um errinho. O cara não vendo o Fábio Costa quase assassinar o Tinga na frente dele. Um errinho. Eu acho que isso moldou o caráter dos torcedores do Inter. Eles têm que levar esse campeonato com orgulho, porque se não fosse isso, eles não teriam vencido o Barcelona. Se jogasse 10 jogos contra aquele Barcelona, perdiam 9. E ganharam, muito porque tenho certeza que estavam mordidos com 2005. Então, cara, faz parte, siga lá a vida, vai querer reivindicar um campeonato de 20 anos atrás. A pequeno clube, pô. Eu fico me questionando qual é a culpa do Corinthians nisso tudo. Assim. Não, nenhuma. Os 11 jogos foram... Mas não querem tirar o título mas não querem tirar o título do Corinthians. Mas não querem tirar o título do Corinthians, eles querem dividir o título. Que besteira, cara. Besteira, cara. Já foi, cara. Já foi, velho. Que dói menos. É isso. É isso. O Corinthians não tem culpa nenhuma e o Dualib falou uma merda gigantesca. Porque aquilo é mentira que o Dualib falou.
Mentira, o Corinthians não roubou o campeonato, velho. O Corinthians ganhou na bola os 11 jogos lá que remarcaram e foi campeão. E perdeu pro Goiás ainda no último jogo e ganhou. O Inter teve a chance, não ganhou os 11 jogos que remarcaram. Porra. Não, o Inter teve um jogo anulado e eu acho que ganhou o jogo sim. Do remarcado, o Inter ganhou. Coritiba, né? Eu acho que ganhou. Se eu não me engano, ganhou. Ganhou. O problema é que o Corinthians teve vários jogos anulados, teve a possibilidade de fazer muito mais pontos do que tinha feito. E aí mudou-se a posição na tabela. Ainda tem O um Corinthians teve 2 jogos. O jogo contra o Santos, que tinha foi perdido, 4-2 pro Santos, que tinha perdido e recuperou 3 pontos. e o jogo pro São Paulo, que tinha perdido também de 3-2 no Morumbi. E aí fez o que depois? Eu acho que o Corinthians não tem Eu aqui acho o que resultado. empatou. Eu acho que empatou e fez 4 pontos quando não tinha feito nenhum. Se eu não me engano, é isso. Se eu não me engano, é isso. Então, recuperou 4 pontos nessas. Eu ali dava o campeonato como acabado, tá? Porque mexeu no campeonato, cara. Ali era a minha política. Descobriu máfia do apito com o juiz, etc. Como é que você tem certeza que outros não venderam também? No mesmo campeonato. Sim. Entendeu? Acaba com o campeonato, cara. Ali que não tinha que não ter ninguém campeão. Campeonato vergonhoso. Título manchado. Título manchado. Título mais manchado da história do futebol brasileiro. Não significa que o Inter tem que ser campeão dessa merda agora. Não. Entendeu? Não dá. Mas que é um campeonato manchado e o Corinthians não tem culpa. Não tem. O Corinthians, enquanto instituição, a torcida do Corinthians, torcedor, tem que comemorar mesmo. Meu caralho, foda-se. E vale, tá Mas lá. Aquele campeonato devia ter sido encerrado no momento que descobriu aquilo. É a minha opinião. E não se encerrou por conta de interesse de televisão. Essa é a verdade. Essa é a verdade.